vamos falar sobre tudo que diz respeito a sexo e a sexualidade. Olá, seja muito bem-vindo ao desafio Sexualidade com Propósito. Este é o novo desafio aqui do nosso canal e nele eu vou responder tudo o que você sempre quis saber sobre sexo e sexualidade, mas nunca teve coragem de perguntar. Mas é claro, se você tiver coragem de perguntar, eu tenho coragem de responder. Basta você procurar aqui na descrição do vídeo o link Faça Sua Pergunta sobre Sexo e Sexualidade, clicar nele e enviar até 3 dúvidas para nós, que elas serão respondidas aqui no canal. Todos os vídeos desse desafio serão postados aqui no canal toda quarta-feira às 19 horas. E para você não perder nada, basta você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e entrar no nosso grupo do Telegram, onde nós vamos postar os desafios. Eu tenho que te falar coisas muito importantes sobre o desafio, mas para que a introdução do vídeo não fique longa, eu vou deixar para poder falar sobre isso no final. É muito importante que você assista o final do vídeo para poder saber como vai ser o desafio, como que eles serão postados, se vão ser diários, se não vão ser diários. Assista o vídeo na íntegra e não deixe de assistir o final, porque vai ser muito importante. Mas vamos ao nosso tema de hoje? E o texto bíblico do nosso desafio de hoje encontra-se em Efésios, capítulo 5, verso 14 ao 17, que diz assim: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto são dias maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Em Efésios capítulo 5, verso de número 3, o apóstolo Paulo diz que a fornicação, a imoralidade sexual e a avareza não devem nem mesmo ser assuntos de conversas entre os cristãos. Ele diz que quando os cristãos se reúnem para conversar, esse tipo de assunto deve ficar fora da conversa deles. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser sábios, buscar entendimento, conhecer o tempo em que nós estamos vivendo, sabendo que os dias são maus e não vivemos de acordo com esses dias, mas que nós devemos buscar saber qual que é a vontade de Deus e viver por meio dessa vontade. De fato, nós estamos vivendo dias maus. Eu nem preciso te falar como é que as pessoas estão excedendo a maldade dos anos anteriores, mas é certo que nós precisamos tratar assuntos como este, assuntos como a sexualidade, para que as pessoas entendam qual é a vontade de Deus para a sexualidade. Então, além de nós estarmos vivendo dias maus e ser necessário que a gente trate assuntos como esse, eu quero te dar outros motivos pelos quais nós precisamos tratar esse tipo de assunto de forma urgente. Por que nós precisamos debruçar sobre assuntos como a sexualidade à luz das Escrituras, à luz da Bíblia e da vontade de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos tratar esse assunto porque Deus é o nosso Criador e Ele tem um propósito para a nossa sexualidade. A verdade é que Deus tem um propósito para todas as áreas da nossa vida, mas em tempos difíceis como este, nós precisamos saber qual que é a vontade dele para a nossa vida sexual. Sendo Deus o nosso Criador, ninguém melhor do que Ele para dizer como a gente funciona, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. O nosso Criador sabe em quais situações nós estaremos em risco e em quais situações nós não estaremos em risco. Ele tem um manual preparado onde ele explica como nós funcionamos, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Ninguém melhor que o nosso próprio Criador para dizer quais são os nossos limites, para dizer o que a gente é capaz, o que a gente não é capaz de fazer, o que é bom e o que não é bom para a gente poder fazer. Portanto, nós precisamos conhecer a vontade desse Criador. Precisamos conhecer o propósito desse Criador para que a gente não corra o risco de fazer as coisas que nós não nascemos para fazer ou de fazer coisas que vão nos prejudicar e estragar a nossa vida. E é justamente sobre isso que eu quero te dizer em segundo lugar. Você precisa entender que uma vida sexual fora do propósito de Deus causa estragos. O propósito tem a ver com a razão pela qual uma coisa existe e para que ela funciona, e também diz respeito para que ela não funciona. Se usarmos uma coisa para um propósito pelo qual ela não foi criada, nós estaremos colocando essa coisa em risco de ser estragada. Por exemplo, no início do meu casamento, eu não tinha ferramentas. E aí sabe o que eu fazia? Eu vivia pegando as facas da Michelle para poder desparafusar as coisas. A consequência é que a ponta das facas novinhas dela viviam estragadas. Eu estragava a faca porque o propósito
propósito da faca não era desparafusar as coisas, o propósito era cortar, mas por eu usar ela de maneira inadequada para algo para o qual ela não foi criada, eu danificava ela. E é o mesmo que acontece com todas as áreas da nossa vida e até mesmo com a vida sexual. Quando nós temos uma vida sexual fora do propósito de Deus, nós estamos colocando essa vida em risco de ser estragada, de ser danificada. E é exatamente isso que pode acontecer com a nossa vida sexual. Se nós vivemos uma vida sexual fora do tempo e da maneira errada, nós estaremos vivendo fora do propósito de Deus e, consequentemente, nós estaremos em risco de estragar a nossa vida sentimental e a nossa vida sexual. Portanto, é muito importante que a gente conheça a vontade de Deus, conheça o propósito de Deus para que a gente possa viver no centro desse propósito e para que a gente tenha uma vida sexual prazerosa, abençoada e feliz. Deus não quer o contrário disso para nós. Em terceiro lugar, é muito importante que você entenda que Deus criou o sexo para o nosso bem. Não há nada de errado em relação ao sexo. Sexo é bom, sexo é bênção. O problema é a maneira e o tempo em que nós praticamos o sexo. Se nós praticarmos o sexo antes do casamento, nós estaremos comprometendo a nossa vida sexual. Mas se nós praticarmos o sexo dentro do casamento, nós estaremos praticando sexo debaixo da bênção de Deus, num ambiente de compromisso, ao lado de alguém que não quer apenas um momento conosco, mas alguém que quer passar a vida toda ao nosso lado, num ambiente de segurança. Muitas pessoas acabam vivendo uma vida sexual antes do casamento e elas acabam experimentando o sexo fora do ambiente que Deus preparou para que elas pudessem experimentar, e elas vivem feridas, machucadas, com o sentimento de terem sido usadas. E isso não acontece com as pessoas que esperaram o casamento para ter suas primeiras experiências sexuais. Elas chegam no casamento com a sensação de estar inteiras e de poderem se entregar inteiras a uma pessoa com quem elas vão ter suas primeiras e todas as outras experiências sexuais. E em quarto lugar, você precisa entender que sexo, no propósito de Deus, é muito mais que a união de dois corpos. É verdade, sexo no propósito de Deus é a união de almas. E todas as vezes que você se une sexualmente a alguém, partes daquela pessoa ficam em você e partes suas ficam naquela pessoa. De modo que, quando você chegar lá no casamento, você não vai ter a mesma sensação que alguém que se preservou sexualmente vai ter, a sensação de poder estar se entregando ao outro por completo, de não ter partes dela em ninguém, de não ter partes de ninguém nela, de não estar ligado a ninguém, de poder dizer assim, eu sou sua, eu sou seu, me guardei para você. Muitas pessoas, por acreditarem que sexo é só a união de dois corpos, pensarem que elas deitam na cama com alguém, tem uma relação sexual e depois uma levanta, vai embora, e a outra também levanta e vai embora, cada uma segue seu caminho, elas acabam tendo muitas relações sexuais com muitas pessoas e vão levando para sua vida uma bagagem de pessoas que passaram pela vida dela. Você já ouviu aquela frase que diz assim, as pessoas que passam pela nossa vida quando se vão, não vão sozinhas e não nos deixam sós, elas levam um pouco de nós e deixam um pouco de si? Já ouviu? Pois é, essa frase cabe muito bem aqui. As pessoas que passam sexualmente pela nossa vida não vão sozinhas e não nos deixam sós. Elas levam um pouco de nós e deixam um pouco de si. As pessoas que fazem sexo antes do casamento levam uma bagagem sexual para o casamento que pode destruir a vida do casamento. Ela chega lá com muita experiência, esperando muito do outro, com muita expectativa, e muitas vezes o outro não atende essas expectativas. Tudo isso é fruto de uma vida sexual fora do tempo. A pessoa plantou uma semente que ela vai colher agora, uma semente de amargura. Ela pode ter uma vida sexual insatisfatória porque ela espera demais, não é novidade mais para ela. Ela não tem mais a surpresa da vida sexual, o conhecimento do outro, a descoberta do outro juntos. Não, ela já sabe o que é sexualidade e ela tem um padrão e ela não aceita nada menor do que aquele padrão. É por isso que muitos casamentos estão sendo destruídos, por causa do sexo fora do momento, fora da vontade de Deus, e porque o sexo é muito mais que a união de dois corpos, é a união de almas. Quando nós fazemos sexo com alguém, nós carregamos partes daquela pessoa, lembranças daquela pessoa. Calma, calma, não fica aí desesperado pensando que agora você vai viver assombrado por pessoas que passaram pela sua vida na área sexual. Nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre o que você que já teve relações sexuais antes do casamento precisa fazer para que você chegue dentro do casamento livre dessas experiências, livre dessas bagagens e dessas marcas. Em quinto lugar, o propósito de Deus para a sexualidade é que cada pessoa viva suas experiências sexuais dentro de um ambiente de segurança e de compromisso. Esse ambiente de segurança e compromisso chama-se casamento. Deus decidiu que o sexo deveria ser feito no casamento porque Ele não quer
que você entregue o seu corpo e a sua pureza a alguém que não vai se comprometer com você, a alguém que só quer passar um momento ao seu lado, a alguém que não quer o compromisso do casamento com você. A vontade de Deus é que você se una sexualmente a alguém que seja capaz de assumir o compromisso de estar na sua vida não por um momento, não por um dia, não por uma fase da sua vida, mas até que a morte separe vocês. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você carregue marcas de relacionamentos de pessoas que passaram pela sua vida na área sexual. A vontade de Deus é que você esteja ao lado de alguém que vai te amar por toda a vida e que estará ao seu lado não só no momento do ato sexual, mas em todos os momentos. Deus deseja que você tenha uma vida sexual abençoada, mas essa vida sexual precisa acontecer no contexto de compromisso e segurança do casamento. Além de tudo isso que eu já falei a respeito do propósito de Deus e da importância da gente poder tratar esse tema para a gente poder saber o propósito de Deus, é importante também que a gente trate esse assunto porque nós estamos vivendo um contexto de muita confusão na área da sexualidade. Durante muito tempo, os princípios da moralidade cristã e da ética cristã nortearam a conduta sexual do homem. Mas de uns tempos para cá, isso tem mudado. Uma nova ética sexual, se é que nós podemos chamar de ética, vem tomando o lugar da ética cristã. E muitas pessoas dizem que a ética cristã, inclusive, está ultrapassada. Eu não acredito que a ética cristã em relação à sexualidade está ultrapassada e acredito que existem pessoas como você que vivem de acordo com a ética sexual cristã e entende que ela é o caminho para a felicidade na vida sexual. Porém, nós não podemos negar que um novo modo de pensar e praticar o sexo vem surgindo e esse novo modo vem se revelando cada dia mais um modo totalmente anticristão. A ideia desse modo é negar a existência de qualquer princípio, é negar que os princípios têm valores, é abandonar qualquer tipo de traço da moralidade da ética cristã. Assim, essa nova ética é a antítese do cristianismo. Tudo aquilo que o cristianismo diz, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai ter consequências que podem ser desastrosas lá na frente. Essa ética diz, faça isso, porque você precisa viver o hoje. Esquece lá na frente. Lá na frente ainda vai acontecer. Viva o agora. Lá na frente você vai construir ainda. O problema é que esse tipo de pensamento tem gerado confusão no hoje e tem destruído o amanhã das pessoas. Em sétimo lugar, nós precisamos tratar muito esse assunto porque nunca existiu uma geração tão bombardeada na área sexual como a nossa. Parece que não existe nenhuma área da nossa cultura que não esteja lidando com certa confusão na área da sexualidade. As crianças têm sido alvo e tema de discussões sobre legalizar ou não legalizar o aborto. Além disso, elas são vítimas inclusive do abuso sexual e da pedofilia, que nada mais é que uma confusão do propósito de Deus para a sexualidade. Adolescentes, jovens e adultos cada dia mais sofrem com a exposição da sua intimidade sexual na internet para poder alimentar o mercado pornográfico, o mercado de pessoas que acessam pornografia. Talvez você ainda não tenha se dado conta disso ou se deu conta e ainda não entendeu que todas as vezes que você acessa um vídeo pornográfico na internet de alguém que teve a sua intimidade exposta, você está acessando o vídeo de alguém que teve a sua intimidade violada, que talvez está hoje totalmente destruída porque teve cenas da sua intimidade divulgada na internet. Aquele vídeo daquela novinha bonitinha, daquele novinho bonitinho que você procurou na internet e que você assistiu para poder alimentar o seu desejo de ver nudez, de ver a sexualidade de alguém, pode representar o vídeo de alguém que está com as emoções destruídas porque teve a sua intimidade publicada na internet. Em relação ao sexo, cada dia mais as pessoas querem sexo, querem prazer, mas não querem se comprometer. E quando se comprometem, o casamento, por exemplo, tem sido vítima cada dia mais do adultério, da infidelidade conjugal e tem sido destruído porque as pessoas não veem mais o casamento como um compromisso sério que deve ser mantido até que a morte os separe. A mulher tem sido tratada como um objeto sexual. Em muitos filmes pornográficos ela é um pedaço de carne que está ali para alimentar o prazer sexual daquele homem que está tendo relações sexuais com ela e de outras pessoas que estão assistindo. E os homens vêm perdendo a cada dia cada vez mais o padrão de masculinidade. Muitos desses homens estão cada dia mais incapazes de assumir compromissos sólidos e são muito infantis. Espero que essa não seja a realidade nem dos homens, nem das mulheres que nos assistem. E a sexualidade humana, ela vem se tornando algo cada vez mais egoísta, cada vez mais estranho até, algumas vezes nojento, e assumindo algumas formas bizarras e até mesmo algumas formas bestiais, coisas que não se nomeiam nem mesmo entre os animais. Mas além disso, nós ainda temos um agravante.
No passado, quando alguém queria acessar algum conteúdo pornográfico, ela tinha que se expor, ela tinha que sair da sua casa, ir até uma locadora, pegar a sua identidade, entregar para a pessoa que estava ali atendendo e entrar para um ambiente que todo mundo sabia o que tinha naquele ambiente. As pessoas sabiam que aquele era um ambiente de conteúdo adultos. Era muita exposição. E um cristão dificilmente, eu até diria, jamais faria algo assim por causa da exposição. Porém, isso mudou. A pornografia está ao alcance de um clique. As pessoas não precisam mais se expor, elas podem fazer isso hoje dentro dos seus quartos, com a porta trancada, com o celular na mão, navegando na janela anônima do celular para não deixar nenhum rastro. Tudo isso faz com que a pornografia esteja cada vez mais presente na vida das pessoas e com que a sexualidade das pessoas e o propósito de Deus para a sexualidade seja cada vez mais deturpado. A consequência é que nós temos pessoas que estão sendo escravizadas por uma sexualidade fora da vontade de Deus. Pessoas que vivem boa parte do dia acessando pornografia, se masturbando e não conseguem olhar para o sexo oposto de maneira pura. Sempre olha para uma outra mulher desejando ela, sempre olha para um outro homem desejando ele. Elas não são livres, são escravas por causa da mente. A mente delas é uma mente prostituída. Toda essa confusão já tem gerado problemas na nossa geração, mas eu acredito que ela é só a ponta do iceberg. Se nós não tratarmos esse assunto hoje e se nós não começarmos a viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa sexualidade, a geração de amanhã, a geração de seus filhos, estará perdida. Em oitavo lugar, nós precisamos tratar esse assunto porque a falta de conhecimento na área da sexualidade, em qualquer outra área, nos leva à destruição. Eu sei que você sabe que a Bíblia vai dizer em Oséias capítulo 4 que o povo foi destruído por falta de conhecimento. E esse texto muitas vezes é usado na igreja por pastores que querem dizer que o povo está sendo destruído porque não busca o conhecimento. Mas você sabia que a culpa da falta de conhecimento não é do povo, mas é do sacerdote, dos pastores que não ensinam as pessoas corretamente? É verdade. Olha o que o texto diz na íntegra. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também esquecerei dos teus filhos. Portanto, não é porque o povo não busca conhecimento, é porque os sacerdotes não têm ensinado o povo que precisa ser ensinado. A igreja tem se omitido do seu papel de ensinar a ética sexual cristã. Nós não vemos esse tipo de ensino na igreja. Quando vemos, vemos de maneira muito superficial ou vemos de maneira restrita. A igreja ensina sobre sexo para pessoas casadas, para pessoas que podem viver a sua vida sexual debaixo da bênção de Deus, dentro de congressos de casais que os solteiros e namorados e noivos não podem participar. Mas os solteiros, os namorados e os noivos estão tendo suas vidas destruídas por falta de conhecimento, porque quando a igreja não fala, as novelas, as séries, os filmes e os influenciadores digitais estão por aí, proclamando a sua cultura de perversidade sexual e ensinando aquilo que eles acreditam. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A igreja não pode permitir que os seus solteiros, os seus namorados e os seus noivos se percam sexualmente no ambiente da igreja. Nós precisamos ensiná-los sobre sexualidade. Precisamos falar com eles qual que é a vontade de Deus para a vida sexual, para que eles não tropecem, para que eles não pequem e para que eles não sejam destruídos por falta de conhecimento. E em nono lugar, eu preciso te dizer que nós precisamos tratar esse assunto porque nós cristãos temos um papel importante de proclamar a ética sexual cristã. Sim, nós temos uma responsabilidade. Deus colocou em nós a mensagem de pureza, a mensagem de santidade. E nós precisamos viver essa mensagem no nosso estilo de vida e proclamar essa mensagem a todas as pessoas por onde a gente passar. Os seus amigos não têm vergonha de dizer como eles levam a sexualidade deles. Eles se reúnem em grupos e são capazes de dizer com quantas pessoas eles já tiveram relações sexuais e inclusive o que eles já fizeram, o que eles ainda não fizeram e o que eles ainda querem fazer. Por isso você não deve se envergonhar de, no meio dessas pessoas, proclamar a sua escolha e a sua decisão de se guardar sexualmente até o casamento. Quero dizer para você que é virgem, que a virgindade não é vergonha, virgindade é honra e você não precisa se envergonhar disso. Seus amigos não se envergonham de já terem transado com 10, 15, 20 pessoas. Eles não se envergonham
vergonha do que eles fizeram. E você não deve se envergonhar de estar se guardando sexualmente para o seu casamento. Você é uma pessoa especial, uma pessoa que tem agradado a Deus com o seu estilo de vida. Talvez seu estilo de vida não agrade as pessoas, mas Deus tem se alegrado com você e você não deve ter vergonha de dizer para as pessoas que você escolheu esperar o casamento, de ir numa roda em que 15, 20 pessoas estão dizendo ali que já fizeram sexo, que querem fazer isso e aquilo, você dizer assim, eu não fiz porque eu quero viver uma vida sexual dentro do casamento, eu quero me guardar para o casamento. Pessoas que são capazes de fazer isso são pessoas que vão influenciar essa geração que está fazendo tudo igual. Pode ser que no momento algumas pessoas até discordem de você, façam uma crítica, mas haverá pessoas ali que serão influenciadas pela sua audácia, pela sua ousadia de dizer que você escolheu viver uma vida sexual na presença de Deus e que você não vai ser como eles, que ficam usando outras pessoas e sendo usados sexualmente para poder ser um momento na vida dos outros. E você que por algum motivo já teve alguma experiência na vida sexual, que entende que errou e pecou, eu quero te dizer que você não precisa ficar triste se você abandonou o pecado na área da sexualidade, decidiu viver uma vida de comunhão com Deus. Você é uma pessoa pura. Virgindade e pureza são coisas muito diferentes. Existem pessoas que são virgens, mas que não são puras. Mas existem pessoas que não são mais virgens, mas que escolheram viver uma vida em santidade na presença de Deus e que hoje são puras. E se este é o seu caso, não se envergonhe da decisão de pureza que você tomou. Seja capaz de influenciar outras pessoas a viverem desse jeito. Fale sobre o seu estilo de vida. Vá para suas redes sociais, tanto você que é virgem quanto você que tomou a decisão de se guardar. Use suas redes sociais para poder proclamar a cultura do reino de Deus para a sexualidade. Fale sobre a sua escolha. Compartilhe frases, vídeos, textos sobre uma vida sexual na presença de Deus. Influencie outras pessoas. Use tudo que você puder, suas redes sociais, seus ciclos de amizades e seu estilo de vida para ser uma forma de influência para essa geração caída, para que essa geração entenda que existe uma forma que agrada a Deus na vida sexual e que você vive de acordo com essa forma e que ela também pode viver. Não se envergonhe, não se cale, proclame a mensagem de pureza sexual e de santidade que Deus colocou na sua vida e nos seus lábios e seja um influenciador para essa geração. A Bíblia diz que Deus nos colocou nessa terra como uma luz que é colocada num ambiente adequado para iluminar todo o ambiente, não como uma luz colocada dentro de um cesto para ficar escondida, não. Você nasceu para influenciar essa geração e não para ser influenciado por ela. Fale sobre a vida sexual com propósito na presença de Deus. Influencie outras pessoas e seja uma pessoa que quando chegar no céu, Deus dirá para você que você conseguiu fazer com que muitas pessoas vivessem de acordo com a vontade dele por causa do seu estilo de vida e por causa do seu testemunho. Esses são os motivos pelos quais nós precisamos tratar esse assunto nessa geração. Agora, como eu prometi lá no início, eu quero te dizer como é que vai ser o desafio. Vai ser muito simples. Diferente do desafio do namoro com propósito, você assistiu os vídeos do desafio do namoro com propósito? Ainda não? Olha, nós publicamos 40 vídeos sobre assuntos que solteiros, namorados e noivos devem aprender durante o tempo de solteiro, durante o tempo de namoro e de noivado, para que eles possam ter um casamento feliz. Para você assistir todos os vídeos do desafio do namoro com propósito, basta você clicar no card que aparece aqui em cima que você vai ser redirecionado para a playlist desse desafio. Mas o nosso desafio vai ser um pouco diferente. Nós não vamos publicar vídeos todos os dias, mas vamos publicar desafios todos os dias. O vídeo vai sair uma vez por semana aqui no YouTube, mas lá no nosso canal do Telegram nós teremos desafios diários. Esses desafios vão consistir em um texto bíblico para meditação e um motivo de oração pela sua vida sexual naquele dia. Olha que legal! Você vai ter 7 textos bíblicos para poder refletir durante a semana e um motivo de oração para cada dia da semana. Então, para você poder não perder nada do que vai ser produzido, além de se inscrever no canal, você precisa acessar o grupo do Telegram para você ter acesso aos desafios. E como eu vou tratar esse assunto? Olha, se você veio aqui procurando um juiz, alguém que vai te julgar, te condenar pelos seus erros ou que vai apontar os erros do outro, você está no lugar errado. Eu não vou fazer isso. Eu vou tratar esse assunto como um pecador conversando com outro pecador. Até porque, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, talvez eu seria o pior dos pecadores na área sexual e em todas as outras áreas da minha vida. Portanto, o objetivo dessa série de vídeos não é te julgar. Eu não quero ser como alguém que carrega pedras nas mãos para poder julgar os outros. Eu quero ser como alguém que vai te dizer: levanta, toma tua cama e anda. Não peques mais nessa área. Recomece. Viva uma vida sexual debaixo da bênção de Deus. O seu passado passou. Tudo se fez novo e Deus tem uma nova história para a sua vida.
É isso que eu quero falar com você e é dessa forma que nós vamos tratar os desafios. Eu não vou julgar nenhuma pergunta que chegar pra gente, por mais óbvio ou simples que pareça, eu vou respeitar todas as dúvidas que chegarem pra gente e eu vou responder essas dúvidas aqui no canal à medida que for possível. Deste modo, eu quero que você entenda que o objetivo desse desafio é te dizer que existe uma maneira de acordo com a vontade de Deus para que você possa viver a sua sexualidade, que existe uma forma em que você vai ser muito mais feliz, que você não vai carregar o sentimento de ter sido usado, de ter usado outras pessoas, que você não vai viver cheio de marcas e lembranças de outras pessoas e que você pode viver de acordo com essa maneira de viver, que não existe problema se você errou no passado. O que importa para Deus é o que você vai fazer daqui para frente. A graça de Deus nunca vai te pedir para que você faça algo que você não possa fazer. Ela não vai te pedir que você mude o seu passado, mas ela vai te dizer: mude o seu futuro, faça novas escolhas, viva novas coisas e você vai ter um futuro de bênção, um futuro na presença de Deus. É isso que eu tenho para te dizer. Há esperança para você. Você pode viver uma vida sexual, sentimental e emocional abençoada na presença de Deus se você escolher fazer isso. Fique comigo em todos os vídeos do Desafio Sexualidade com Propósito, porque eu vou te ensinar a cultura do reino de Deus para relacionamentos e para a sua vida sexual e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por meio. Agora, eu te espero lá no grupo do Telegram para você receber os desafios diários. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.